Olá, gente do nono ano, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Tudo bem por aí? E graças a Deus, tudo bem, com saúde, se protegendo aí da pandemia. Espero que vocês estejam fazendo o mesmo, ok? Bom, gente, hoje mais uma aula curtinha aí, né? Nós vamos tratar aí sobre migração, racismo, migrações, né? Racismo e xenofobia. São três termos diferentes, mas que nesse momento estão associados. Nós vamos falar exatamente dessa associação desses três termos e como isso acontece, ok? Estamos aí com nossa aula já na tela aí. Vamos dar uma olhada aí, ok? Deixa eu botar meu marca-texto. Tá bom. No fim do século XIX, só um momento, gente, só desligar aqui meu refletorzinho aqui, para não gastar a bateria, né? Para usar em outra aula. Tá bom. Do fim do século XIX, o início do século XIX começou quando, gente? A partir de 1801. Ao início do século XX, quando é que começa o século XX? É em 2000. Não, gente. Foi a partir de 1901, ok? A Europa foi um continente de imigrantes, cerca de 50 milhões de pessoas, muita gente, né, para a época. 50 milhões, até para hoje ainda é. 50 milhões de pessoas deixaram o continente em busca de quê? Melhores condições de vida, sobretudo em países o quê? Da América, né? Os países americanos, com destaque para os Estados Unidos, né? Foi muito europeu para lá, principalmente ingleses, italianos, né? Irlandeses, né? Então, Canadá também, foi muito francês também, inglês também. A Argentina foi muito italiano para a Argentina, né? E o Brasil também, que recebeu muito italiano, entre outros, né? É, Aí você pode dizer, né, gente? Deixa eu voltar ali, né? Aí você pode dizer, mas é Europa, né? Por que que alguém deixaria a Europa para vir para as Américas? Gente, nesse momento seria estranho, né? Alguém deixar a Europa para vir para a América, né? Tendo em vista o grau de desenvolvimento da Europa. Mas naquele período não, gente, porque ainda era uma Europa em início no comecinho ainda de sua industrialização, né? A industrialização não conseguia favorecer todo mundo na Europa, né? E muitas dessas pessoas que vieram para as Américas eram pessoas que trabalhavam no campo. No campo, a exploração era imensa, né? E a pessoa que tinha uma propriedade no campo, ela queria continuar no campo. E na Europa não tinha. As terras todas até hoje têm donos, né? Lá você tem que comprar uma terra, porque toda terra tem dono. E comprar uma terra não é para qualquer um, né? Então a escolha que quem era do campo tinha era trabalhar na terra alheia, né? Como servo, né? Ou como meeiro, né? Ou seja, tudo que produzia tinha que dar metade. Então era uma situação difícil, né? As pessoas passavam muita fome. Até essa época existia muita fome na Europa, né? E no caso dos Estados Unidos, né? No caso do Canadá e do Brasil, existiam políticas que incentivavam que as pessoas viessem. Só um momento. Incentivava que as pessoas viessem e, com a sua vinda, elas ganhavam terras, né? Então era uma proposta magnífica, né? As pessoas que trabalhavam no campo na Europa achavam fantástica a oportunidade de ter sua própria terra, mesmo que não fosse no seu país, ok? Então vamos seguindo aqui. Dos europeus que partiram para a América, 80% eram britânicos, né? Britânicos, ou seja, da Inglaterra, né? Italianos, né?
italianos, alemães, né? Todos naquela condição que eu disse para vocês, né? A maioria era do campo e queria ter novas oportunidades em novas terras, em novos climas, né? Espanhóis, né? Irlandeses, esses aqui foram muitos, a maioria para os Estados Unidos, né? Os alemães e os britânicos também, a maioria foi para os Estados Unidos. Portugueses, né? Muitos vieram para o Brasil mesmo, né? Russos, né? Ucranianos também não está aqui, mas e poloneses também vieram muitos, pelo menos para o Brasil, né? E escandinavos. Inclusive tem do lado aqui explicando o que é escandinavo, né? Escandinavo é quem nasce na Península Escandinávia, onde estão os países, né, da Noruega, Suécia e Finlândia, ok? É uma penínsulazinha. Em geral, as pessoas fugiam das crises o quê? Agrícolas. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Aqui. As crises agrícolas eram o quê, gente? É porque na Europa as pessoas só têm 6 meses para produzir, né? Depois desses 6 meses é encarar o inverno. Então acontecia muito de se perder a produção, de não conseguir produzir, e as pessoas passavam fome. Fome mesmo, né? Então elas queriam fugir dessas crises, também existia um nível de exploração muito grande, né, dos donos de terra com quem trabalhava. Então, eles queriam fugir disso. Da pobreza, né, porque quem passava fome, obviamente, estava na pobreza, né? E das perseguições, né, perseguições políticas e religiosas, né? Ainda existia, né, bastante perseguições políticas e religiosas. Para vocês terem ideia, até o século XX, né, na verdade até agora, no século XXI, ainda existem contendas, lutas religiosas, principalmente em países como a Irlanda e Irlanda do Norte. Né? Até hoje existem ainda diferenças entre católicos e protestantes, que as pessoas vão como a gente diz, né, vão para o pau mesmo, vão para o cacete brigar por questões religiosas. Além disso, a população europeia foi atraída pela oferta de trabalho, né? Aqui no caso do Brasil, por exemplo, os italianos, os japoneses, entre outros, vieram já com a garantia de trabalhar nos cafezais, né? E com a promessa de que poderiam também ganhar terras, né? Com o fim da escravidão na América e por promessa de terras baratas e acessíveis, que eu terminei de falar, né? Terras baratas e acessíveis, coisa que não existia na Europa, né? O que é acessível, gente? É que dava condição da pessoa produzir e levar para algum lugar, né? Principalmente nesse período aí. Ou seja, essa terra não era em cima da montanha, não era dentro do buraco. Aqui, um continente de imigrantes, né? A Europa hoje vive uma situação inversa, né? Aquele continente que mandou 50 milhões ou mais para as Américas, para a Oceania e para outras partes do mundo, hoje recebe, né? Então, a situação inversa que caracterizou o continente no século XX, né? Especialmente na década de 1990 em diante, né? Ou seja, isso aqui foi uma grande virada, né, para a Europa, a década de 90. Por quê? Houve o crescimento da economia e a demanda por mão de obra, né? Então, na Europa, houve um desenvolvimento muito grande a partir da década de 90, né? Onde aconteceu também a queda da União Soviética, né? E na Europa e Ásia, a supremacia do continente dos países europeus, né? Principalmente os da União Europeia. E eles começaram, ao invés de mandar, o que eles atraíram? O que aconteceu? Eles começaram a atrair um grande contingente de imigrantes. Então, agora, a Europa passou a atrair ao invés de mandar, né? Aí tem um mapinha aqui para a gente ver, vamos ver aqui. Olha aí. Aqui é a Europa como centro, deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Ó,
a Europa aqui como centro, né? Ó. E você vê que existe uma migração da África, da Ásia Central, né? Em direção à Europa. E é uma grande, né? Agora você vê que a maior migração é em direção à América do Norte, aqui, a chamada América Anglo-Saxônica, né? E aqui a América do Sul muito mais envia, né? Você vê que as principais setas são em direção à América Anglo-Saxônica, América, que no caso seria o Canadá e os Estados Unidos, e também a Europa, né? E eles mandam pouquíssimos para outros países, né? Ok? Então vamos seguindo aqui. Ok. Os países que mais recebem imigrantes atualmente são, olha aí, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, né? E a França. E também a Espanha. Isso aqui também, gente, por causa de algo que nós já tratamos, por causa do envelhecimento das populações. Então, eles já estão recebendo imigrantes na intenção de que essas pessoas sejam mão de obra, né, para ajudar a economia desses países. Os imigrantes são originários especialmente do leste europeu, né? São aqueles países que fizeram parte da antiga União Soviética, né? Da África, né? Até porque na África houve foram colônias, muitos países foram colônias da França, da Inglaterra. Então, na maioria desses países, as pessoas dominam os idiomas, francês, inglês, etc. E da Ásia, né? E também da América Latina, né? Que vai do México até o Chile, né? Os imigrantes buscam na Europa melhores condições de vida, né? Igual os europeus buscaram, né? Nas Américas, oportunidade de emprego, moradia digna, acesso a serviços públicos de saúde e educação adequados, né? Quando ele fala adequados, é com determinada qualidade, né? Outros imigrantes estão fugindo de conflitos, né? Conflitos, né? Perseguições políticas, ou seja, eles são contra determinado governo e o governo manda prender, né? Éticas e religiosas em seus países. Então, alguns dos motivos são esses. Essas pessoas são refugiadas desse tipo de situação, conflitos, né, guerras, perseguições políticas, étnicas, né, outras raças, religiosas, etc. A imigração tem gerado descontentamento em parte da população europeia. Então, tem uma parte da população que não é satisfeita de receber essas pessoas, né? Os africanos, os asiáticos, os latinos, né? Eles temem o quê? A perda de empregos, né? Mas essas pessoas aqui são as pessoas exatamente as menos preparadas, né? Porque as pessoas com boa formação na Europa, elas não estão nem aí para quem está vindo de fora, porque elas têm formação, excelente formação. Então, a maioria dessas pessoas é realmente o proletariado, aquelas pessoas que não quiseram estudar, não quiseram nada com a vida, e aí elas terminam desenvolvendo essa xenofobia, porque acham que essas pessoas de fora vão roubar, entre aspas, né, roubar os seus empregos. Então, a perda de empregos, da identidade cultural, né, eles acham que essas pessoas vão chegar e transformar a cultura do país, quando na verdade vão enriquecer, né, agregar mais coisas. E a queda do quê? Do padrão de vida. Então, elas pensam também que essas pessoas chegando, a saúde vai ficar pior, a educação vai ficar pior, né? Quando, na verdade, essas pessoas que vão para trabalhar, elas vão melhorar tudo, porque elas vão gerar riqueza e tem tudo para o país melhorar, né? As autoridades europeias têm criado barreiras e estabelecido o quê? Cotas de imigração, ou seja, eles estão limitando, né? Não é qualquer um que entra, não. Você tem que atender a algumas exigências, né?
No entanto, muitos imigrantes entram no continente de forma o quê? Ilegal, né? Aí você vai dizer, eu moro aqui no Brasil, vou entrar na Europa de forma ilegal. Você pode até entrar, mas você vai ter muita dificuldade, porque você vai ter que atravessar o Atlântico todo, né? É mais de 2.000 quilômetros de oceano, né? E você, opa, peraí, deixa eu voltar. E você vai ter também que driblar, né, a guarda costeira, que tem navio em volta da Europa toda vigiando, né? Então, morando e trabalhando clandestinamente, recebendo baixo salário e sofrendo atos de racismo e xenofobia. O racismo, gente, todo mundo conhece. São essas pessoas imbecis, né? Que o nome é esse, que tratam as pessoas ou destratam as pessoas por causa de sua raça, de sua cor, né? Por causa do seu cabelo, etc. Isso é o racismo, né? A pessoa que faz, que discrimina, trata mal ou mesmo pratica violência contra a pessoa de outra raça. E xenofobia, né? Xenofobia é simples, gente. É a pessoa que faz as mesmas coisas com racismo, mas só que com os estrangeiros. Independente do estrangeiro ser branco, preto, amarelo, azul, essa pessoa vai tratá-la diferente, né? Vai tratá-la mal, porque ela é de outro país, porque ela é estrangeira, ok? Tá aí. Tá aí, encerrando aí nossa aulinha, né? Bacana. Foi pequenininha, né? Para relaxar, não deu para se tensionar aqui com o professor. Só ligando aqui o negócio aqui de luz aqui para poder você me ver, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então tá aí, gente. Encerramos mais uma aula. Tem uma atividade anexa. Faça atividade dentro do prazo, entendeu? E vamos se esforçando. A vacina está saindo. Em breve nós estamos de volta na nossa escola. Ok? Valeu, abraço.